Olá, no programa de hoje, o papel e as dinâmicas do legislativo no Brasil. A importância da produção legislativa e da função fiscalizadora do Congresso Nacional no nosso sistema de poder. O empoderamento na gestão do orçamento nos últimos anos. Os desafios para a governabilidade. As omissões que levam à judicialização da política e os caminhos para enfrentar distorções na garantia do interesse público. Eu converso com a cientista política Beatriz Rey, pesquisadora da USP e da Fundação PopVox. Ela é autora do livro My News Explica Congresso Brasileiro, em lançamento pela editora Almedina Brasil. Bem-vinda, Beatriz, um prazer recebê-la no Mundo Político. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Beatriz, o Congresso Nacional sofre há bastante tempo no Brasil muitas críticas na esfera pública, quanto a diversas questões, produtividade, rigor ético, transparência, entre outros pontos. E você abre a publicação com uma declaração forte de que ama o Congresso brasileiro. Por quê? Eu acho que a gente tem que fazer um exercício, é o que eu proponho no livro, de separar a instituição das pessoas que ocupam a instituição. O Congresso é uma instituição fundamental para o funcionamento da democracia brasileira. Na minha opinião, é o poder mais aberto, mais poroso de todos os poderes, o que mais permite participação social. Então, o que eu proponho com essa frase, o que eu proponho nesse livro é um exercício da gente olhar para o Congresso como instituição, né? A gente aprender a amar a instituição, a ter respeito pela instituição. Isso independe de quem está ocupando, dos problemas que a gente tem. Eu trato de alguns problemas ao longo do livro, mas se as pessoas reclamam muito do Congresso, mas se o país está ruim, o Congresso seria muito pior sem ele, porque isso significaria que a gente não tem um sistema democrático. Então, esse Congresso brasileiro foi de fato fechado pelo Executivo diversas vezes. Que paralelos é possível fazer entre esse histórico autoritário e o papel da instituição legislativa no nosso período pós-democratização, redemocratização, né? Veja, no sistema autoritário, a gente ainda, por algum tempo, a gente teve o Congresso ali em funcionamento, mas numa função muito de perfumaria, né? Quer dizer, quem ditava os rumos do país durante um regime ditatorial, regime militar, eram os militares, era o que estava no poder, o ditador, né? O presidente, entre aspas, ou a junta militar, em algumas ocasiões. O Congresso não tinha nenhuma voz, os partidos políticos, por um período, também não tinham nenhuma voz, não podiam se organizar. Era tudo decidido de baixo para cima, de um poder, né, um poder definia os rumos do país e de uma maneira que não era aberta à participação social, né? Quando eu digo que o Congresso é o poder mais poroso, o que eu quero dizer é que, se a gente for pensar e como acontece a formulação de políticas públicas no executivo e no legislativo, agora no sistema democrático, a gente observa que os cidadãos têm mais possibilidade de participar ativamente desse processo de formulação de políticas públicas com o legislativo. Né? Você pode estar em contato com o seu parlamentar que você elegeu ou do seu estado. Você pode, se você quiser, para quem tem acesso a Brasília, participar de audiências públicas. O próprio Congresso tem um sistema de contato com os cidadãos. Cidadãos também podem propor iniciativa de leis, proposições de lei. Então, você tem uma série de mecanismos aí pelos quais os cidadãos podem participar ativamente da democracia para além da eleição. Nada disso era possível no regime ditatorial. E as próprias assembleias legislativas acabam espelhando muito dessa organização do Congresso e da dinâmica de funcionamento. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, o país, com o fim do regime militar, se reorganiza. A Constituição de 88 vem com essa função. A gente tem ali um momento, eu acho, belíssimo da história do Brasil, que é a formulação, a feitura dessa Constituição de 88, papel fundamental de Ulysses Guimarães, e que reorganiza o sistema político brasileiro. Aí não só no nível federal, mas também nos níveis subnacionais, tanto nos estados quanto nos municípios. Então, você tem essas câmaras, tanto as assembleias legislativas quanto as câmaras dos vereadores, replicando esse sistema em outros níveis de governo. Antes da gente falar mais sobre o livro, eu queria saber o que lhe chamou a atenção
na atuação do Congresso frente às recentes instabilidades democráticas que o país enfrentou. Se foi uma atuação à altura, né, do que se esperava da instituição. Depende de qual assunto a gente esteja falando, né? Por exemplo, se a gente pensar na pandemia de Covid-19, acho que o Congresso tem um papel importantíssimo em termos de formular leis que atendessem ali as necessidades do país naquele momento de pandemia. Então, por exemplo, o auxílio emergencial de R$600, ele foi nesse valor de R$600 porque o Congresso e os parlamentares brigaram para que esse auxílio fosse nesse valor, né? Então, não partiu do Executivo. E uma outra série de políticas públicas foram adotadas por iniciativa do Congresso. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no período que a gente saiu aí antes da eleição do presidente Lula, nos 4 anos de governo Bolsonaro e nos ataques constantes que o ex-presidente Bolsonaro fez à democracia brasileira, acho que o Congresso foi omisso no que diz respeito a iniciar um processo de impeachment, né? Acho que a gente teve aí mais, assim, processos de impeachment sobre os quais os 2 presidentes da Câmara, tanto o Rodrigo Maia quanto o Arthur Lira, sentaram em cima, né? Não fizeram nada. E aí você tem um Congresso mais omisso no que diz respeito ao papel de responsabilizar o Executivo pelos seus atos, né? Que não foi feito. O Congresso, né, tem, de fato, diversas atribuições, e para os cidadãos comuns, Beatriz, né, a gente sabe que esse trabalho legislativo é muitas vezes denso, complexo, tecnicamente, difícil até de entender, né? Uma das preocupações do livro é justamente oferecer um olhar mais didático sobre esse processo e o quanto isso é importante, né? Que os cidadãos tenham pelo menos uma noção mais geral do que essa casa trata. Sim, eu acho que eu tento ali falar do Congresso e dos parlamentares usando diversos chapéus, né? Acho que são 4. O papel de formulador de leis, que é o que a gente tende a prestar mais atenção, né? É o que mais sai no jornal. Principalmente quando a gente tem aí algumas proposições polêmicas, como reforma tributária, enfim, coisas que chamam a atenção, estão nas capas dos jornais. Mas os parlamentares fazem outras coisas, né? Os parlamentares, eles representam os eleitores, então tem uma parte ali do livro que faz essa discussão sobre o que significa esse trabalho de representação. Eles prestam serviço para os eleitores, e aí tem uma outra parte também que discute isso, né? Por exemplo, as emendas orçamentárias que são muito verificadas no debate público brasileiro, elas têm um papel fundamental no sistema de representação democrática, né? Uma prestação de serviço do parlamentar para o eleitor. E os parlamentares também responsabilizam o executivo, né? Por isso que quando você me faz essa pergunta de qual foi o papel do Congresso, acho que a gente, diante das crises recentes, a gente tem que pensar de qual papel a gente está falando, né? Se a gente for pensar no papel de formulador de leis diante da pandemia, o Congresso saiu muito bem. Agora, no papel de responsabilizador do Executivo, não se saiu tão bem. Em meio a essas complexas, né, atribuições, a profissionalização dos quadros técnicos das 2 casas, né, com servidores concursados, bem preparados tecnicamente, é um dos elementos que evoluíram, né, nas últimas décadas. Como que isso contribui para o funcionamento do poder legislativo, né, se tornar mais racional, mais produtivo, né, mais eficiente? Essa crescente profissionalização, por exemplo, das consultorias legislativas que eu aponto no livro, né? Acho que você tem aí um movimento de busca de profissionais mais qualificados para fazer parte desses colegiados dentro do Congresso. Eles agregam em termos de produção de informação. Uma das coisas que a gente que estuda no Congresso, a gente fala bastante, é que informação é bem muito escassa. Em qualquer legislativo, isso no Congresso brasileiro, o Congresso americano, onde eu trabalhei, aqui, estou em Portugal no momento, na Assembleia da República, você tem uma necessidade muito grande de informação, porque o mundo é muito complexo, os parlamentares não têm tempo ilimitado, então sempre há uma carência de informação. Então, essa profissionalização das consultorias legislativas, ela vem dar conta desse gap que existe em qualquer legislativo. Então, esses profissionais mais qualificados eles vêm com esse aporte informacional, trazem essa produção de informação que auxilia o trabalho tanto dos parlamentares quanto dos assessores. Mas não é a única, as consultorias não são as únicas instituições, né, que trazem esse aporte de informação.
As próprias comissões permanentes têm esse papel, né? Elas nascem com esse intuito de produzir informação, de permitir que os parlamentares se especializem em políticas públicas, em áreas de políticas públicas. E eu também tenho uma discussão ali sobre uma instituição informal que tem se tornado cada vez mais importante no contexto brasileiro, e são as bancadas temáticas, as frentes parlamentares, que também cumprem esse papel informacional dentro do Congresso. Agora, uma das críticas, né, mais recorrentes diz respeito à captura do Congresso por grupos de interesse numerosos. E aí estão algumas dessas bancadas, né, que têm um forte lobby. Por exemplo, bancada agro, né, bancada religiosa, também grandes empresas, bancos, né, que atuam muito ali de forma constante. Como isso acaba se refletindo, Beatriz, na produção legislativa e no rumo de discussões, né, efetivamente? Eu acho que, para mim, as frentes parlamentares, elas não existem só no texto brasileiro, né? Acho importante colocar isso. A evidência que a gente tem da produção acadêmica é que elas existem em diversos sistemas políticos, independente do sistema eleitoral, enfim, de ser presidencialista ou parlamentarista. Há uma carência informacional que elas vêm em parte com tria aí, né? Então, isso eu quero colocar como um fato, né? Quer dizer, é o que as análises sistemáticas mostram para a gente. Agora, no contexto brasileiro, elas acabam tendo o papel mais importante em perspectiva comparada por conta do nosso sistema partidário. A gente tem um sistema partidário onde os partidos políticos não têm tanto vínculo programático, né? Quer dizer, eles não são orientados em torno de formulação de políticas públicas. A gente tem muitos partidos políticos que estão mais preocupados com obter caras, com recursos de emenda orçamentária, enfim. Então, nesse sentido, um partido que destoa, segundo a própria literatura da ciência política, é o Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, dentro dessa ausência, nos próprios partidos, essas bancadas acabam também suprindo esse vácuo deixado pelos partidos, né? Então, não é à toa que as bancadas mais relevantes, que são lá do agronegócio, da segurança pública e evangélica, elas estão alinhadas mais ali com os grupos da direita, que é onde você tem essa carência programática de maneira mais acentuada, né? Ali na esquerda você tem, mais uma vez, o partido que funciona como tal, como a gente pensa o partido na ciência política. Só que isso gera uma série de ineficiências, né, no sistema. Por exemplo, uma das coisas que não está no livro, mas está no meu trabalho para minha tese de doutorado. Eu criei um índice de eficácia legislativa e estudei com análise sistemática, modelagem estatística, se fazer parte de uma bancada temática, de uma frente parlamentar, aumenta ou diminui a eficácia dos parlamentares na Câmara dos Deputados. E aí a gente vê que a associação com essas três bancadas mais prominentes, elas aumentam a eficácia dos parlamentares, quer dizer, os parlamentares conseguem ser mais bem-sucedidos aí ao longo do processo legislativo. Agora, pensando, por exemplo, na bancada do agronegócio, na frente parlamentar do agronegócio, é um tipo de resposta a problema social que eles trazem, certo? Esse é um grupo que é financiado pelas entidades do agronegócio e que tem uma agenda. Então, você traz um tipo de ineficiência aí dentro do sistema de formulação, no processo de formulação de políticas públicas, que é quase um viés, né? Eles são mais eficazes, as bancadas municiam os parlamentares de informação, mas de um tipo de informação. Então, a gente acaba tendo uma ineficiência aí no processo de formulação de políticas públicas. Você já tocou um pouco, né, na importância das emendas ao orçamento, na legitimidade delas. Agora, o fortalecimento do legislativo, né, no jogo institucional nos últimos anos tem sido muito discutido na crônica política. Isso ocorreu, né, em grande medida via orçamento. E quais as consequências desse fenômeno, Beatriz, para o balanço de poder, né, entre executivo e legislativo? O que a gente observa desde meados dos anos 2000 é que os parlamentares começam a agir de uma maneira com preferências mais intensificadas aí para atuarem como lawmakers, né, como formuladores de políticas públicas. Eles querem participar mais, eles querem formular leis. Então, a gente tem um momento de inflexão, que é em 2009, quando, pela primeira vez, o Congresso aprova leis e leis complementares, mais, né, leis e leis complementares de autoria dos parlamentares e não do Executivo. E daí você começa um processo de reorganização da relação executivo-legislativo.
No que diz respeito às emendas, essas inflexões elas acontecem tanto em 2015 quanto em 2019, quando você tem reformas constitucionais que tornam as emendas orçamentárias tanto impositivas quanto igualitárias, ou seja, o executivo é obrigado a gastar o que está determinado na peça orçamentária e de maneira igual entre os parlamentares. Aí o executivo perde uma ferramenta fundamental, segundo as análises que a gente tem aí na ciência política e no direito, de formação de base legislativa, né? Antes dessas reformas, o executivo, o presidente, podia racionar o quanto distribuía e para quem distribuía. Depois das reformas, ele perde essa capacidade. O orçamento secreto surge dentro dessa carência, foi a resposta que o governo Bolsonaro encontrou, uma resposta não republicana para esse vácuo, e o governo Lula segue com o mesmo problema, né? Então, enquanto a gente não discutir essas duas reformas e o que elas causaram em termos da diminuição do ferramental do executivo para a formação de base legislativa, a gente vai continuar patinando no que diz respeito às emendas orçamentárias. Agora parece ser um caminho sem volta, né? É difícil imaginar os deputados voltando atrás dessa prerrogativa. E a atuação das presidências das casas, né, no contexto atual, ela acaba gerando momentos de disfuncionalidade? Sem dúvida. No último capítulo eu trato do Congresso hoje, né? E eu trato especificamente da modelização do Congresso. E a gente está acostumado a pensar, eu participo muito de círculos de debate sobre modelização legislativa em perspectiva comparada, e a gente está muito acostumado a pensar sobre modelização vinculada à tecnologia. E o que eu estou propondo nesse último capítulo é que a gente dê um passo para trás. No caso brasileiro, eu não consigo ver nenhum tipo de modernização ou reforma substantiva do regimento, por exemplo, se a gente não discutir os poderes excessivos dos presidentes das casas, das duas casas, mas principalmente da Câmara dos Deputados, né? A gente estava falando do impeachment, a gente teve 2 presidentes que não acolheram aí os pedidos de impeachment. Uma das coisas que eu sugiro é que se estipule um prazo para que haja uma resposta, né? Para que haja um posicionamento. Mas a gente tem uma série de desrespeitos aí, o poder do presidente da Câmara vem crescendo ao longo dos anos, principalmente diante de 2 presidentes recentes, que a gente teve, tanto Dilma Rousseff quanto Jair Bolsonaro, que não em parte ou em muito, abdicaram das suas prerrogativas legislativas, tanto entregando o poder para os presidentes da Câmara. E aí você tem um crescimento desse papel. E aí a gente tem uma série de problemas, né? Quem representa esse presidente, qual grupo representa esses presidentes que estão na Câmara agora, com Arthur Lira ou antes, com Rodrigo Maia, quer dizer, os presidentes da Câmara têm atuado aí quase como co-presidentes da República, a ponto da eleição da presidência da Câmara, na minha opinião, ser tão importante quanto a eleição presidencial. Importante lembrar, inclusive, de Eduardo Cunha, né, que passou por esse cargo também lá na época, né, do impeachment da presidente Dilma. Sim, que foi fundamental para que o impeachment acontecesse, né? Quer dizer, ali você tem uma exibição do poder sem checks, né? Sem nenhum tipo de responsabilização do presidente da Câmara. Quer dizer, ele usou e abusou das regras para o interesse que ele tinha no momento ali, que era o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E isso continua acontecendo. O Cunha não foi o primeiro e não foi o último e não será o último. Arthur Lira continua desrespeitando, por exemplo, o regimento. A gente viu um caso chocante aí que foi com esse PL do aborto, no qual ele votou, eu digo entre aspas, porque não teve uma votação de fato, ele não anunciou o número do requerimento que ia ser votado, ele simplesmente declarou que houve uma urgência para o requerimento. Os deputados nem sabiam que tinha sido votado, quer dizer, os desrespeitos continuam acontecendo, os abusos de poder continuam acontecendo. Você disse que não, assim, em relação aos elementos, você falou, não tem esperança de que os deputados façam alguma mudança, né? Eu só vejo esperança de que a gente comece a ter essas discussões se a sociedade civil começar a participar, a se inteirar, a cobrar. E isso a gente vê que é uma parceria produtiva, né? Eu falo bastante disso no livro. A parceria entre o Congresso e a sociedade civil é sempre proveitosa, sempre proveitosa. Basta ver, por exemplo, o caso da constitucionalização do Fundeb. Os parlamentares agiram em prol do bem público, muito porque a sociedade civil estava lá, presente, pressionando e municiando os parlamentares de informação.
Falando em Arthur Lira, né, que você tocou aí no nome dele algumas vezes nessa última resposta, a relação entre ele, né, e o Planalto nessa gestão Lula 3 vem sendo de um constante morde-a-sopra, e mesmo com sobressaltos, a pauta econômica do governo Lula 3, né, tem avançado. Como é que você vê hoje a articulação política do Planalto, né, que também sofre muitas críticas, até de aliados que acham que ela precisaria de maior centralidade, enfim, de uma outra dinâmica? Eu acho que a gente começou a chegar no ponto que até a pauta econômica está sofrendo, né? Quer dizer, a gente teve aí exemplos recentes de dificuldade do governo até na pauta econômica. Eu acho que a articulação ainda continua capenga, continua fragmentada. É comum você ver em votações importantes diversas frentes de articulação, falta unidade, falta maior participação do presidente Lula, porque a gente escuta de Brasília, por exemplo, o presidente Lula não ter recebido ainda a própria bancada do PT na Câmara. É um presidente Lula que não, ao contrário de Lula 1 e até Lula 2, não trata diretamente com os parlamentares. O Alexandre Padilha, que é o articulador principal, não fala com o presidente da Câmara, não tem relação com o presidente da Câmara. Então, quer dizer, você tem uma complicação aí evidente. Você tem uma outra figura ali, que é o Rui Costa, que tenta fazer uma articulação, mas também não tem sempre legitimidade para fazer isso, e também às vezes esbarra. Aí você tem o líder do governo, o José Guimarães, que às vezes também chega com outro tipo de articulação. Quer dizer, falta unidade, falta estratégia, e falta, na minha visão, o governo entender com qual Congresso está lidando, né? Não é só um Congresso fortalecido. Isso já seria complicado o suficiente, mas é um Congresso fortalecido que pende à direita. Precisa ter mais estratégia, precisa ter mais unidade para lidar com esse Congresso. No horizonte mais imediato, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está sinalizando aí com a possibilidade de aprovação das regulamentações pendentes da reforma tributária ainda antes do recesso legislativo. Seria uma vitória importante para o governo, caso isso se viabilize? Eu acho que o governo, assim, seria estranho se o governo não considerasse isso uma vitória, né? Acho que o governo deve considerar, mas isso não me deixa mais tranquila em relação ao status da relação executivo-legislativo. Eu acho que o grande teste disso vai ser em fevereiro do ano que vem, quando a gente tiver a eleição para a presidência da Câmara. Aí a gente vai ver quais são os tipos de postura, quem vai sair vitorioso, quão difícil vai ficar os 2 últimos anos do governo Lula. Essa eleição, eu repito, para mim é tão importante quanto a eleição presidencial. Está em curso nos bastidores, né, com diversos movimentos. Beatriz, outro aspecto da atuação do Congresso nos últimos anos tem sido os crescentes embates com o Poder Judiciário, que acabaria, na visão de muitos parlamentares, legislando, né, entre aspas, em matérias como drogas, direitos de minorias, entre outros. Isso se dá, né, mais por omissões legislativas deliberadas, ou há também um ativismo judicial, por vezes, ali exacerbado? Qual que é a sua visão? Eu acho que é difícil eu responder essa pergunta de maneira estanque, né? Quer dizer, eu acho que tem que se olhar caso a caso. Há casos em que há um ativismo judicial excessivo e há casos em que o Congresso é omisso, ou então não acompanha o que a maioria da população pensa. E aí o judiciário tem que entrar para suprir, né, esse vácuo. Acho que a questão da descriminalização do porte de maconha, que a gente viu recentemente, é um desses casos em que há uma omissão do Congresso e aí vem o STF cumprir um papel de respeitar aí a ordenação jurídica do país. Mas eu não acho que a gente ainda consiga dizer isso de maneira absoluta, sabe? Eu não consigo vislumbrar, dizer para você, a gente tem um ativismo judicial sempre. Eu acho que não consigo fazer essa afirmação de maneira categórica. Você já tocou, né, na importância da participação da sociedade civil, das pressões, né, sobre o Congresso para fazer andar pautas. Em relação aos canais para essa participação, né, que são oferecidos atualmente, você considera que eles são suficientes ou ainda podem ser aprimorados, e de que forma isso seria possível? Olha, alguma coisa que eu gostaria muito que eu gostaria muito de ver é a regulamentação do lobby. Eu acho que
voltando ao tema das frentes parlamentares, elas ocupam aí um híbrido entre partido político e grupo de interesse que me incomoda. Eu acho que a regulamentação do lobby no Brasil seria muito importante até para que as coisas ficassem mais transparentes, né? Minimamente transparentes, no mínimo, assim, pensando, né, no baseline. E eu acho que a gente tem uma democracia jovem. A gente tem aí 30 e poucos anos de democracia pensando no fim do regime militar. Eu acho que em algumas áreas de políticas públicas a gente observa um ativismo muito grande da sociedade. Por exemplo, a educação é uma que eu já citei aí, no caso, deve ser em diversos grupos. E menos em outras. Outra área que tem bastante segurança pública, né? Você tem diversos grupos de interesse se mobilizando, indo para o Congresso. Eu acho que quanto mais mobilização e mais formação de grupo de interesse, movimento social, que esteja atuando diretamente com o Congresso, é melhor, né? Eu acho que em diversas áreas, não só na área da educação, na área da segurança, na área ambiental, eu acho que o ideal é a gente ver uma sociedade ativa, sempre mediada pelas instituições, né? A instituição tem esse papel de mediar, o Congresso existe lá para isso, está lá para isso. Mas eu gostaria de ver isso avançando, né? Eu espero que com o acúmulo de anos de democracia a gente consiga ver esse processo. O Congresso, ele assim, os mecanismos que estão em voga hoje em dia, têm sido suficientes para quando essa parceria acontece, ela funcionar. Então, eu acho que o que eu tenho falado muito é que assim, a gente tem que também deixar para trás uma visão romântica de como a democracia funciona, segundo a qual a gente vai e vota, e depois da eleição acabou, tudo magicamente vai ser resolvido, não precisa fazer mais nada. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa mentalidade no contexto brasileiro de que a democracia vai funcionar à medida que a gente participa da democracia, né? Então, quando eu falo, os cidadãos podem entrar em contato com seus parlamentares, também podem entrar em contato com grupos de interesse, também podem participar via outros, o canal que não seja necessariamente o institucional ou do sistema político. Eu acho que quanto mais movimentações nesse sentido, mais ganha a democracia brasileira. Para a gente encerrar a nossa conversa, a melhoria, né, de forma macro da qualidade da nossa representação é um processo possível ou uma utopia quando a gente analisa aí a conjuntura eleitoral brasileira? Você tem uma visão otimista para frente? Eu tenho uma visão cuidadosamente otimista. Eu acho que eu não sou uma pessoa pessimista, né, por natureza. Eu tenho trabalho, todo meu trabalho é focado tanto no meio acadêmico quanto no meio de policy, é focado em como estudar como as instituições funcionam, quando elas funcionam melhor, como fazer para que elas funcionem de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, enfim. Então, meu trabalho é voltado para a busca de soluções, de entender como as coisas funcionam, de fato. Eu acho que a gente tem aí, a gente está num momento importante no Brasil, no qual a gente vai ter escolhas agora na eleição municipal. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente com a crise climática. Eu acho que a gente tem escolhas como sociedade para fazer, né? Eu espero que as pessoas pesem todo o contexto climático, todo o contexto democrático. A gente acabou de sair de uma crise democrática, continua sofrendo os efeitos disso. E nesse meio a gente está vendo o surgimento de novas lideranças no Brasil. Uma coisa que a gente não vê, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente acabou de sair de um processo, de um debate recentemente entre os dois candidatos presidenciais lá, e que é uma situação que, assim, que é bem complicada porque a gente tem uma carência de liderança. Aqui no Brasil, a gente tem, ainda bem, a gente tem um surgimento de liderança daí que me deixa cuidadosamente otimista. Eu espero que as pessoas, que os cidadãos, né, a gente, como sociedade, esteja enxergando isso e que a gente consiga participar para além das eleições. Eu acho que a melhoria desse sistema de representação depende também da gente, não só do sistema político. Beatriz, queria te agradecer muito por essa entrevista aqui no Mundo Político, desejar sucesso com seu livro e também na continuidade de suas pesquisas constantes aí sobre o Poder Legislativo. Muito obrigada pelo convite, fico à disposição. Obrigado. Eu conversei com Beatriz Reis, cientista política e pesquisadora da USP e da Fundação PopVox. Falamos
sobre o livro de sua autoria, My News Explica Congresso Brasileiro. A obra em lançamento pela editora Almedina Brasil trata da organização e das transformações do legislativo no país ao longo das últimas décadas e os impactos desse processo para o jogo de poder e a sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.